Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Esse é um assunto extremamente importante, sabe? Porque nós estamos falando exatamente sobre o tempo do fim. E esse texto, inspirado por Deus, escrito por João, esse João é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Ele fala assim: filhinhos, já é a última hora. Já é a última hora. Quer dizer, não está falando agora do tempo do fim, nem dos últimos dias, nem dos últimos meses, nem dos últimos anos. Está falando assim: filhinho, já é a última hora. Olha que curioso. E aí, esse texto fala assim: vocês ouviram falar que vem o anticristo, no singular. Então primeiro ele cita assim: vocês ouviram falar que vem o anticristo. Depois ele fala assim: mas muitos anticristos têm surgido pelo mundo. E depois do verso 19, a palavra de Deus diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Essa é uma notícia impactante, isso é uma bomba, porque diz assim: esses anticristos saíram do nosso meio. Que meio? Do meio do cristianismo. É isso mesmo. Agora vamos lá, vamos com calma para a gente entender bem este assunto. O primeiro ponto que eu tenho aqui na minha planilha de estudos bíblicos é o seguinte: quem é o anticristo? O maior, o anticristo. Bem, o anticristo se refere primeiramente a Satanás. Satanás é o primeiro anticristo, o maior. Por quê? Porque Satanás era um anjo de luz e ele morava no céu. Então saiu do meio do lugar que era o céu. Então esse aqui é o que se rebelou, se colocou contra Deus, contra Cristo, porque queria ocupar o lugar de Cristo. Então Satanás é o anticristo maior, ok? Mas aqui na terra também existe um anticristo que é enviado por Satanás, que é o representante de Satanás aqui na terra. E esse anticristo que está na terra não é uma pessoa, mas é um sistema político e religioso e político. Esse sistema que representa o anticristo e que é instrumento nas mãos de Satanás é chamado no Apocalipse de besta. Quer ver? Pega a sua Bíblia, por favor, e vamos para Apocalipse capítulo 13. Olha que texto extremamente forte. Apocalipse 13. E veja agora o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como os de urso e uma boca como de leão. E agora escuta: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então veja, a besta do Apocalipse recebeu o poder, o trono e a autoridade de Satanás. Ou seja, o poder da besta, o trono da besta, a autoridade da besta foram dados por Satanás. Então, o trono que a besta senta é o trono de Satanás. A autoridade que a besta exerce é a autoridade de Satanás. E o poder que a besta tem é um poder de Satanás. Então veja, Satanás é o anticristo maior. Mas aqui na terra existe um poder chamado de besta do Apocalipse, chamado de anticristo. E esse poder é o anticristo enviado por Satanás. Observe uma coisa muito curiosa. Deus enviou Jesus aqui na terra. Satanás enviou a besta. Jesus foi golpeado de morte na cruz. A besta seria ferida de morte. Ok? Jesus ressuscitaria. A ferida mortal da besta seria curada. Jesus receberia um nome que está acima de todo nome, e diante dele todo joelho vai se dobrar, diz a Bíblia. E o Apocalipse diz que toda a terra irá se maravilhar seguindo a besta. Então você percebe que a besta do Apocalipse é o sistema religioso e político. Esse poder é chamado de anticristo, e esse poder chamado de anticristo, de besta, é o anticristo, é o que a Bíblia deixa bem claro, que aqui na terra representa Satanás. Então, quando fala o anticristo, se refere a Satanás e ao poder
da besta aqui na Terra. Agora vamos lá, com calma, analisando com calma. Quando você estuda sobre a besta, você descobre que essa primeira besta é romana, enquanto que a segunda besta é americana. Esse é um assunto para tratarmos depois. Bom, até aqui você entendeu. Agora, tem uma outra frase que aparece no texto que eu usei para começar. 1 João 2, 18 e 19. A outra parte diz assim: muitos anticristos têm surgido pelo mundo. Por isso sabemos que é a última hora. Agora veja que o texto fala de muitos anticristos. Quem são esses muitos anticristos? São pessoas que aparecem por aí como falsos profetas, entendeu? Falsos cristos. São pessoas que usam a Bíblia, que estão ligadas ao movimento cristão, mas que são anticristos. Anticristo é todo aquele que, de alguma maneira, tenta ocupar o lugar de Cristo. O anticristo é todo aquele que quer trazer para si a adoração, o louvor, a reverência. Veja, todo aquele que deseja tomar o lugar de Cristo, todo aquele que quer ser o centro, todo aquele que quer ser reverenciado, adorado, é um tipo de anticristo. Portanto, os muitos anticristos são os falsos profetas, os falsos cristos e todos aqueles que estão tentando chamar todo o foco para si, tirando de Jesus o foco e trazendo para si. É o egocentrismo.